foram uma tentativa de resposta a capacitar em níveis razoáveis os primeiros anos de experiência dos psicólogos recém-licenciados. Porquê? Exatamente porque somos pessoas a cuidar de pessoas, mas para além de sermos pessoas a cuidar de pessoas, temos técnicas, temos métodos que são estruturantes e organizadores. A psicologia tem formas de intervenção que são gerais, num primeiro nível, e depois tem áreas várias de especialização. Se eu intervenho com um doente oncológico, eu não tenho o mesmo tipo de intervenção de se eu estiver a intervir com um doente psicótico ou se eu estiver a tratar um caso de ansiedade com pânico. Portanto, depois entramos nas áreas da especialização. Estes 3 anos de estágio pretendem munir os psicólogos das capacidades básicas, em termos transversais, para eles depois poderem continuar a sua formação e a sua carreira naquelas que forem as suas preferências. Naturalmente há limites nisto, porque as pessoas são distribuídas ou são colocadas em serviços vários pelo país e os vários serviços têm orientações distintas. E, portanto, sim, é verdade que em muitos destes estágios profissionais as pessoas ficam com uma boa base generalista para poderem ser psicólogos. Noutros locais de estágio têm um trabalho muito mais especializado e muito mais específico e, portanto, muitas vezes há algumas destas valências generalistas que não são desenvolvidas. Ainda assim, da minha experiência, aquilo que vejo é um crescimento significativo depois destes 3 anos de estágio profissional, na maioria das pessoas que conheci que os fizeram. Não muda nem dá resposta por si só, porque depois estas pessoas continuam muitas vezes sem colocação. E, portanto, ao fim de 3 anos de um estágio profissional remunerado, quando procuram colocações no mercado de trabalho, não conseguem muitas vezes uma colocação nem de acordo com o currículo, nem tampouco de acordo com aquilo que era o retorno financeiro que tinham enquanto estagiários. E esta é uma questão que voltamos uma vez mais ao mercado de trabalho, não é? Os estágios profissionais por si só não resolvem tudo, que são um passo muito importante e muito consistente em termos de formação. Em minha opinião, são e têm muito sentido. Eu penso que esta questão se referia aos estágios profissionais que estão agora a começar ou que vão começar a partir de agora, não propriamente aos estágios da especialidade. Mas eu penso que o professor Telmo pode dar uma resposta a esta questão, porque esta é uma questão bastante refletida e amadurecida, e penso que seria importante ouvir também. Bom, eu não queria dar lugar, primeiro que tudo, à voz, mas só por causa desta questão dos estágios profissionais. Como sabem, a lei que cria a Ordem, cria os seus estatutos, consagra um estágio profissional de 1 ano, ou 18 meses, conforme, mas standard é 1 ano, trabalho que, de facto, faz parte da formação obrigatória de agora em termos profissionais. O psicólogo é estagiário e depois é que é psicólogo efetivo. Eu penso que este foi, em primeiro lugar, uma dos grandes ganhos significativos da profissão, porque temos aquilo que era uma prática que também era relativamente comum, que as pessoas fossem procurar estágios, etc., passou a ser uma prática, de facto, que é requerida como tal. É requerida como tal e vai ter, digamos assim, regras específicas de funcionamento. Nós estamos a qualquer momento à espera da publicação do regulamento de estágios, porque foi enviado para o Diário da República, o que permitirá dar início em breve a esses estágios profissionais. Mas é uma conquista porque também vai na direção daquilo que se exige hoje em muitos lados, ou que se procura exigir também na Europa, por exemplo, de um diploma europeu que segue 2 ciclos de psicologia mais este lado do estágio profissional. E isto é fundamental porque com esta presença e com o desenrolar disto nós temos várias equações importantes aqui. Naturalmente, por um lado, o estagiário que vai ganhar, como a professora Rita dizia, a professora Rita Mendes Leal falava deste conhecimento importante do contacto nascido aqui, esta é uma experiência fundamental, mas é feita com auxílio daqueles que são
séniores dentro da psicologia. E isto é extraordinariamente importante, não é? Porque quem está... Eu assisti e vi nestes anos todos ao caminho feito, às vezes com uma enorme ansiedade, por pessoas que iam descobrindo o seu próprio caminho, não tinham muito bem, iam tentando perceber como é que se faziam, tentando muitas destas coisas, que foram experiências dadas hoje aqui, de dificuldades, de problemas, de afirmação, etc. Ter a oportunidade, ter alguém que está no local, que organiza este trabalho, que torna este saber estar do psicólogo e que facilita isso, eu acho que é profundamente importante. E os estágios têm um orientador que é necessariamente psicólogo. Este é um aspecto importante. Depois, naturalmente, isto contribui naturalmente para a afirmação não só da saúde mental, como noutras áreas todas da psicologia. A outra dimensão disto é que as organizações que dispõem destes aspectos terão, naturalmente, a possibilidade de também este trabalho, porque se pede ao estagiário que nos seus requisitos, há toda uma série de coisas, que o modelo de projeto de estágio segue o modelo que aparece muito no diploma europeu, que parte disso não seja só restrito ao seu pequenino trabalho de só muito psicológico, mas que seja um trabalho psicológico no sentido alargado e que, para além do trabalho psicológico que faz no dia-a-dia, se preocupe com aspectos do saber-estar, do divulgar a sua profissão, tentar a interação com os outros aspectos, com os outros profissionais. Isto faz parte do seu projeto de estágio, está lá como parte da sua obrigação. E eu penso que este é um aspecto que nós não podemos nunca esquecer na avaliação depois, tanto do projeto como do resultado, é que o psicólogo tenha essa preocupação. Porque essa preocupação é sensível, essa preocupação é algo que nós precisamos e que está à vista, que foi o trabalho que cada um foi fazendo como pôde nos sítios onde estava, e muitas das pessoas, algumas das pessoas aqui presentes, fizeram esse trabalho, mas isto agora é parte da atividade que se pede ao psicólogo que faça, e por isso que, de alguma forma, isso contribua para essa divulgação da presença do trabalho psicológico. E isto contribui para a saúde mental, se for na área da saúde mental, ou para as outras áreas todas da psicologia, organizacional, educação, comunitário, o que for, para todos os efeitos. Mas não devemos encerrar-nos num trabalho exclusivamente delimitado a uma prática muito restrita. Isso, de facto, queremos ultrapassar isso. Faz parte da lógica das ideias também que estão presentes à formação em termos do diploma europeu. E por isso, de alguma forma, esta é uma experiência que nós vamos vir e avaliar, naturalmente, porque estamos no princípio dessa experiência. Nós não podemos querer tudo. Eu adorava estar, e nós podíamos que relembrar isto, nós estamos com alguns 20 anos de atraso em termos de organização da psicologia, e isso significa o que significa que não tendo uma estrutura organizada que tivesse feito esse trabalho, o trabalho se está a fazer agora, e por isso eu fico às vezes cheio de inveja quando falo com os nossos colegas, já tive reuniões com os nossos colegas espanhóis, com os nossos colegas italianos, porque gostaria claramente de estar onde eles já estão. Não é? Depois de dar um exemplo, ainda recentemente com as pessoas da ordem italiana, eu pude ver que a obrigatoriedade de formação a que todos os psicólogos estão sujeitos, sobretudo tiverem em serviços, de fazerem 50 créditos anuais, 50 horas pelo menos, até ao final da sua vida, independentemente do seu tempo de formação. E isto não só está consignado o que eles têm que fazer, como é visto em função da qualidade da oferta que é feita e, mais, para além de toda a qualidade daquilo que é feito, não é? As pessoas têm 50 horas e os serviços são obrigados mesmo a consignar este tempo para a sua formação. E todos os anos isto é feito, para todos os efeitos. E por isso a obtenção nas ofertas várias que estão disponíveis no mercado, que elas próprias existindo, vão junto, naquele caso é do Ministério, pode ser da Ordem, depois de qualificar a sua oferta em função da qualidade do formador, do que é que oferece, da centralidade da formação, etc. Ora, isto foi um trabalho de conquista muitos anos. Em Espanha temos um trabalho muito interessante de continuidade também de formação, que é um trabalho de formação à distância que tem tido uma adesão fantástica. Num universo de 45 mil psicólogos, aqui mais de metade das pessoas estão a fazer formação voluntária à distância com um programa muito interessante de formação online, em que as pessoas cumprem um conjunto de critérios. E por isso, são soluções diferentes, não é? Em função também das suas... São soluções que foram ensaiadas e que são diferentes conforme o país, o que é natural, e nós temos que fazer esse caminho, temos que trilhar esse caminho. A nossa sorte neste aspecto é que, indo atrás dos outros, aprendemos com eles e temos estado em contacto permanente também para perceber o que é que funciona, como é que funciona, o que é que se pode fazer. Naturalmente que também tem a ver com a estrutura legal do exercício da psicologia, em Espanha, em Itália, no que é que for. E por isso há soluções, naturalmente, que nós vamos ensaiar, que são as soluções que permitem, para além daquilo que é o estágio profissional, também permitir a continuidade de formação naquilo que é depois a entrada nas especialidades, que é uma coisa que está consignada
no decreto-lei, que é a criação de especialidades. E mais, e é aí também que vamos ver que é reconhecer o papel que os orientadores têm, não é? Para isso contar como elemento também da sua própria formação, como, digamos, créditos da sua própria formação. E por isso, a todos aqueles que são potenciais orientadores, não é? Todas as pessoas com mais de 5 anos de prática efetiva podem ser orientadores, segundo este regulamento. Eu desde já deixo aqui, digamos assim, o desejo de todos que participem neste trabalho importante que é orientar psicólogos nos serviços onde estão e que criem a possibilidade de o fazer, porque isto é fundamental e é um dever dos mais velhos que têm face à formação dos psicólogos mais jovens. E penso que isto tem que ser entendido desta forma. É um dever importante que nós temos. É um trabalho que tem que ser feito por toda a gente, não é? Não pode ser feito exclusivamente por um conjunto de pessoas dessa forma. Já agora, porque estou com o microfone, aproveito para voltar aqui à ordem sempre que pode, e é por isso que é tão importante o que nos dizem, esta questão da Comissão de Saúde Mental, etc., já escreveu no sentido de questionar, não é? Porque o que é que está a acontecer? E estas coisas muitas vezes acontecem por alertas que as pessoas nos vão deixando. Ainda esta semana mandei investigar, de facto, uma das coisas que alguém me chamou a atenção, não sendo fumador, não tenho esse contacto diário com o maço de tabaco, mas diz, pergunta ao médico ou ao seu farmacêutico. Acho que é um dos avisos que diz qualquer coisa disto. E alguém me dizia, bom, sendo os psicólogos aqueles que trabalham mais em desabituação tabágica, porque é que o aviso não tem também profissional médico, farmacêutico e eu sou psicólogo sobre desabituação tabágica? Uma questão interessante. E eu mandei investigá-la e estou a investigar neste momento como é que sai, o que é que pode fazer, porque estas coisas mudam a representação que nós temos das coisas, verdadeiramente, da psicologia, porque de facto está escrito, parece uma coisa muito pequena, mas está escrito num maço de tabaco e isso pode mudar a representação que tem, porque se sabe que uma das intervenções dos psicólogos é a desabituação tabágica. E é extremamente importante nesse sentido. Mas pronto, eu não quero... É teoricamente, porque o algoritmo que foi criado para a desabituação tabágica diz que passa pelo clínico geral e patatá, não sei o quê, e se vier a ter ansiedade ou depressão, pode ir, se quiser, e com o acordo do médico ao psicólogo. Isto é o que está no algoritmo. Exatamente. Temos que mudar o algoritmo. E pergunto ao médico ou ao farmacêutico também, são as entidades de saúde, digamos assim, com quem as pessoas têm contacto direto, porque para se chegar ao psicólogo, no sistema de saúde, só se pode ir se o médico assim o prescrever. É a questão de fazer consulta ou não fazer consulta, se fazer atos terapêuticos. Mas não é só se o médico prescrever, há muito, nas escolas, e como trabalho com crianças, não é? As escolas também são muito responsáveis pelas crianças serem, e os adolescentes serem enviados às consultas de psicologia. Mas para entrar na consulta em qualquer hospital tem que ser sempre com credencial do clínico geral ou médico de família. Sim, portanto, passa sempre pelo médico. Sim, no hospital sim, mas eu estou a falar a nível não, geral. Em termos de privado isso já é diferente, mas estamos a falar do Sistema Nacional de Saúde. Sim, Sistema Nacional de Saúde, o médico Sim, mas muitas vezes é a escola que pede ao médico, quer dizer, mas tem que passar por aí. Exatamente, tem que passar muitas sempre vezes por aí. são as escolas que alertam, não é? Portanto, não está ainda definido o que é que pode ser campo de ação da psicologia que não tenha a ver com doença, porque médico tem a ver com doença, em princípio. Antes da Nélia Colandi... Eu só queria... que legalmente impeça que uma pessoa vá a uma consulta de psicologia diretamente sem ser através do médico no Sistema Nacional de Saúde. No nosso grupo hospitalar é assim. As pessoas podem entrar no sistema, no hospital, a primeira e única consulta que têm pode ser consulta de psicologia. Nós trabalhamos em não tenho essa experiência. Olha, eu que estou a dizer, a prática não é essa, mas legalmente sim, pode. nós não podíamos fazer isso, mas há mais ou menos um ano para cá, na Estefânia, nós podemos abrir processo das crianças já. Nós podemos abrir um processo. Quer dizer, em princípio, as crianças que vêm da comunidade, que trazem as credenciais, são vistas na equipe de saúde mental. Eu não faço parte da equipe de